E ó, eu vou ao vivo agora, eu já estou aqui no estúdio, gente, apresentando para vocês com o doutor Aloysio Vasconcelos, tem 14 anos de experiência com o júri popular. Eu fiz esse convite para que a gente entenda melhor a logística de um júri popular. Como é que são escolhidos esses jurados? Como é que você pode se candidatar? Essas pessoas estão ganhando dinheiro? Como é que se ausenta do trabalho? A gente tem algumas dúvidas em relação a isso, como é que é feita essa escolha e como é que eles decidem também, né? Avaliam, o que é avaliado ali. Mas, como eu sempre digo para vocês, informação ao vivo tem prioridade. A gente vai direto ao Fórum Gumecindo Bessa, onde a Jéssica Cruz está nesse momento acompanhando todo o desdobramento desse júri popular que parou, né, o estado de Sergipe, todo mundo debruçado nesse caso, querendo saber o que é que está acontecendo. Jéssica, você já trouxe para a gente 5 pessoas ouvidas, 3 da acusação, 3 da defesa, pessoas extremamente importantes que estavam no momento. Uma mulher, ela contou para a gente que estava passando pelo local, um policial que também foi o que atendeu a essa ocorrência. São depoimentos extremamente importantes. E você dizia para a gente, no outro ao vivo, que um dos acusados estava sendo ouvido, né, Jéssica? Isso, Mariana. Um dos acusados está sendo ouvido nesse momento. Algumas perguntas da acusação estão sendo feitas ao Augusto que conduzia o veículo que bateu na moto em que a vítima, a jovem, a Evelyn Leite, estava conduzindo. E foi uma morte que na colisão a morte foi instantânea. Então, ele está sendo ouvido nesse momento. O Tiago estava aqui também no julgamento, mas porque o Augusto está sendo ouvido, ele foi levado para um outro local, para uma outra sala, porque depois ele vai ser ouvido também. Você perguntava, né, sobre os jurados, né? Os jurados que estão aqui são todos homens. São 6 homens que estão aqui que foram escolhidos pela defesa dos réus, né? Existiam mulheres para serem selecionadas, que foram selecionadas pelo Tribunal de Justiça para que participassem dessa seleção, dessa outra seleção que acontece antes do julgamento, e essas mulheres, elas foram descartadas, todas elas. Então o júri é todo composto por homens. Você perguntava também antes como que estava o clima aqui. O clima aqui está muito tenso. A gente tem a presença de familiares, de amigos, dos réus. E a gente tem os amigos e a família também da vítima, da Evelyn. A família que segue transtornada, segue com expectativa há 8 anos. Expectativa de resposta pela morte desta jovem que tinha um talento brilhante como baterista, estava estudando também publicidade. Então, tudo isso gera muita emoção e muita comoção. A gente vai conversar aqui agora, Mariana, com a Miriam Leite. A Miriam é mãe da Evelyn. A Miriam, ela está acompanhando desde cedo aqui tudo o que está acontecendo. E a Miriam também está atenta a certos detalhes que até foram ditos aqui com relação ao carro, com relação à estrada, coisas que o Augusto, que inclusive acabou de falar. Miriam, quero dizer boa noite, apesar de tudo. Eu sei que a expectativa é muito grande, vocês estão em luta há 8 anos e 4 meses, mais ou menos, e a senhora faz questionamentos ainda sobre o dia desse crime de trânsito e também sobre as falas que estão sendo ditas aqui, né? É porque quando a gente vê que as pessoas, eu digo, mentem com tanta sinceridade, né? E que são orientados pelas partes, né, de defesa deles, de mentiras que a gente vê patente, porque você observar agora, que eu vi agora essas cenas do corpo de minha filha, não é fácil você ver totalmente despedaçado, braço, perna, só o tronco, você está entendendo? E uma prova que ela estava no próprio capacete, então ela estava na mão dela, a pessoa dizer uma mentira que ela estava na contramão, sabe? Contrariando até o que tinha dito propriamente nos depoimentos anteriores. E afirmar e reafirmar de forma assim que você diz, mas meu Deus, como é que as pessoas têm a capacidade de mentir com tanta sinceridade? Por isso que eu digo assim, a gente não pode se calar, sabe? São muitos anos de luta, porque a arma
Um carro é uma arma em potencial na mão de um indivíduo. Porque não é só a habilitação que lhe dá o direito, não. Quando a pessoa tem uma consciência de que tem que estar no trânsito, uma certa velocidade, cumprir as regras de trânsito, então não vai acontecer nada, porque em plena madrugada tinha tudo para não acontecer, né? Tinha tudo para não acontecer. A senhora disse, perguntei à senhora antes da gente entrar ao vivo sobre esse tempo todo para que o julgamento acontecesse. 8 anos. É muito tempo. A senhora disse que durante esse tempo todo a defesa ficou procurando cabelo em casca de ovo. E dessas procuras foi justamente tentar provar ou levantar a suspeita de que a filha da senhora estaria alcoolizada. Foi feito um teste de alcoolemia, né? Foi solicitado isso, era uma forma de ganhar mais tempo, né? Eles ganham mais tempo. E quando recebeu o resultado, 0 de alcoolemia. Entendeu? Então ficaram procurando muitas coisas para que o tempo passasse, ganhando tempo, procurando justificar o injustificável. Porque quem morreu foi ela. Né? Então não tinha que estar pesquisando nada dessas questões aí. Então, para tentar dizer que ela estava na contramão, que ela estava... Aí dizer que não viu, só ouviu um vulto, se quando você liga uma moto já acende a coisa. Como é que você disse que estava apagado? Então você vê logo que são mentiras, sabe? Que não se pode se sustentar. Não se pode se sustentar. E são essas questões assim que tem que ser vista, porque senão vão continuar, enquanto ficarem impunes, continuam fazendo, sabe? Aí, não, eu estava na velocidade de 80, aproximada 80 para acontecer o que aconteceu com o carro dele, com a moto de minha filha. O corpo dela totalmente despedaçado, não teve chance nenhuma, ela não teve chance nenhuma. Então, não pode ser uma velocidade disso, sabe? Não precisa nem de um físico, sabe? Qualquer idiota chega a uma conclusão dessa, tá entendendo? Qualquer idiota chega a uma conclusão dessa, que aquela velocidade não foi velocidade de 8 quilômetros. Agora, é muito importante a gente falar aqui, né? Porque muita gente pode se questionar, e eles durante esse tempo todo, eles estavam soltos ou estavam presos? Eles não foram presos em flagrante, até porque eles saíram do local do crime, não prestaram socorro, se apresentaram 2 dias depois na delegacia. Então, tudo isso acabou colaborando para que eles viessem respondendo esse tempo todo em liberdade. É muito bom a gente ressaltar também, mais uma vez, eu vou repetir essa informação. Todos os jurados são homens, não é a maioria formada por homens, todos são homens. Isso foi uma escolha da defesa. O que a senhora acha disso? Bom, estratégia, né? Estratégia porque a mulher tem, né, o sentimento da mulher, ela vai mais se relacionar com a gente, com o feminino, né? Então é questão de gênero. Essas escolhas aí são estratégias que eles escolhem e a gente sabe? Mas eu creio em Deus, que pode mudar tudo. E é essa esperança que eu tenho. A previsão é de que esse julgamento ele se estenda para amanhã também, né? Amanhã o dia todo. Até a filha da senhora falou que muita coisa pode acontecer, inclusive chegar até a quinta-feira esse julgamento. Mas como é que a senhora quer que esses 2 saiam daqui? Bom, que eles paguem pelo crime que cometeu, né? Que sejam culpados, considerados culpados. Porque enquanto a lei não determinar como culpado, a gente não pode nem falar nada. Está entendendo? Que eu acho assim incrível. Porque quem perdeu fui eu, sabe? Eu não só tenho a ausência de minha filha, não. Eu também perdi todos os sonhos que a gente tinha a respeito dela, sabe? A questão do amor, do afeto. Tudo isso faz falta para a gente, certo? E você vê assim, aquela cena que eu vi, corta o coração da gente, tá entendendo? Porque eu digo assim, ela faz parte de mim. Então, quando a gente perde parte nossa. Vou mostrar aqui a foto da filha da senhora, que está estampada aqui nessa camisa, a família toda com a imagem da Evelyn, uma jovem muito bonita. Além disso, uma menina de muitos sonhos, né? Muitos sonhos, fazia 2 faculdades, era nutrição e educação física, porque ela tinha o sonho de montar uma academia funcional, né? Que ela perdeu peso, mudou assim, as atitudes dela, então ela disse, mãe, eu vou ajudar muitas pessoas, sabe? Então esse era o sonho dela e que a gente chegava junto com os sonhos dela. Além da música, né? Além da música que
ela me pediu essa bateria, mãe, com 13 anos, porque ela disse, mãe, com 15 anos eu não peço mais nada. E, de fato, não me pediu mais nada, porque ela disse, é o sonho que eu tenho. Então, ela nasceu, ela tocava cavaquinho, tocava pandeiro, então era uma menina assim, que a música, ela soava música. E quando ela tocava com a alma. Não tinha aquela pessoa que não ficasse assim, boquiaberto. Esqueci até de quem estava cantando. Só de ver como é que ela se entregava na música, isso assim, sabe? Eu fiz até um estúdio em casa e as duas tocavam, né? Minha menina, a outra, ela toca contrabaixo e guitarra. Então você ouvia as duas se relacionando. Pô, não escuto mais nada. Não escuto a voz dela, nem os sons que ela tocava, entendeu? Então isso para mim é muito forte, muito forte. Só Deus para dar força. Muito obrigada, Miriam, muito obrigada mesmo. Minha total solidariedade a vocês. Eu espero realmente que se faça justiça a partir desse caso, tá? Obrigada pela participação. A dona Miriam que saiu, inclusive, de lá do julgamento, veio aqui conversar com a gente, né? Se dispôs aqui desde cedo para conversar com a equipe da TV Atalaia, com o jornalismo da TV Atalaia. Isso é muito importante. Apesar dos vários depoimentos que estão sendo feitos aqui hoje, existe algo que é fato. É fato. A Evelyn morreu no trânsito, ela morreu nessa rodovia, numa madrugada, em que veículos estariam supostamente em alta velocidade. Então, partes do corpo da Evelyn foram decepados e ela morreu instantaneamente, sem o direito à prestação de socorro. Isso é muito importante, é fato. Aconteceu. Mariana? Jéssica, eu preciso agradecer ao seu profissionalismo, sua sensibilidade, as palavras da mãe da Evelyn realmente sensibilizaram a todos nós, a sua condução de forma muito profissional. Te agradeço muito pelas informações. A gente vai seguir falando desse assunto. Me recompor aqui, porque você ouviu uma mãe que perdeu uma filha de forma tão precoce, abala todos nós, né? Eu preciso dizer, gente, que o júri popular é um dos instrumentos que existem no direito criminal brasileiro para levar certos crimes de interesse social à avaliação da própria sociedade. O júri popular é formado por cidadãos comuns que não possuem formação em direito. E quando um júri está prestes para ser realizado, para garantir que não haja nenhuma parcialidade na seleção, representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública reúnem-se para assistir ao sorteio de 25 pessoas da lista. Em seguida, esses nomes são depositados em uma urna e 7 deles são aleatoriamente selecionados pelo juiz em frente do advogado de defesa e do promotor. O júri deve ser uma expressão democrática da vontade do povo. Para falar sobre essa logística, eu sempre digo para vocês, eu chamo quem entende do assunto. E por isso que eu convidei aqui o advogado criminalista Aloísio Vasconcelos, com 14 anos de experiência com júri popular, está aqui ao meu lado. Aloísio, eu queria que você explicasse para a gente como é que se forma, por exemplo, um júri como esse, com homens apenas, como a Jéssica trouxe para a gente. Existe esse sorteio dos 25, depois existe essa escolha. Pode recusar? Não pode? Como é que se chega a essas pessoas? Boa noite, Mariana Sena. Boa noite a todos os telespectadores que nos assistem aqui, a TV Atalaia, Cidade Alerta. Agradeço mais uma vez o convite. Inicialmente, para a gente falar do júri, a gente fala de democracia. A instituição do Tribunal do Júri talvez seja no direito, ou dentro do direito, ou para o direito, a maior instituição democrática que temos. Porque é permitido à sociedade julgar aquele que cometeu um crime doloso na sua forma tentada ou na sua forma consumada. Inicialmente, como você bem pontuou, são sorteadas 25 pessoas, que são levadas ao dia, 25 nomes. Essas pessoas comparecem à sessão do Tribunal do Júri. E lá existe um sorteio. É sorteado nome a nome. Só que para o advogado e para o representante do Ministério Público Promotor,
nós podemos recusar por 3 vezes. E o Ministério Público também, na pessoa do promotor, também pode recusar por três vezes. Eu posso recusar 3 pessoas e o promotor, o representante do Ministério Público, pode também recusar 3 pessoas. Findando as recusas sem qualquer justificativa. O advogado pode ali recusar, você está lá como jurada, eu percebi, eu não me simpatizei com você, eu recuso sem qualquer justificativa. É isso que a lei determina, por três pessoas apenas. Tanto, também assim, para o representante do Ministério Público, o promotor pode recusar 3 pessoas. Findo essas recusas sem justificativa, dá-se início ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Como é que se inicia o julgamento no Tribunal do Júri? São ouvidas testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e, ao final, são ouvidos os réus. Como a repórter Jéssica falou aqui agora, foi ouvido o Augusto, que é um dos réus, posteriormente vai ser ouvido o outro réu e iniciará-se os debates. Os debates é o momento em que o Ministério Público, na pessoa do promotor, apresenta suas alegações por algumas horas. Depois existe uma réplica por parte do advogado por mais algumas horas. Depois vem a réplica novamente pelo promotor e, ao final, o advogado também volta e fala. De forma bem resumida, esse é o procedimento do Tribunal do Júri. Só para a gente entender, doutor, nesse caso, por exemplo, né? Quem está acusando é o Ministério Público, que indiciou esses 2 homens, o Augusto e o Tiago, por envolvimento na morte da Evelyn, a baterista que estava trafegando na Avenida Inácio Barbosa em 2013, numa moto, quando um deles atingiu a moto dela, levando à morte. Isso aconteceu em 2013. Esse é o estado do carro que bateu na moto, a moto da Evelyn. Gente, não sobrou praticamente nada. Aí, doutor Aloysio, eu te pergunto, né, pela sua experiência, é claro que você não está debruçado nesse caso específico, mas um jurado ali composto apenas por homens, tem algum tipo de relevância para esse julgamento, em se tratando de acidente, já que a gente sabe que muitos acidentes, na verdade, a maioria acontece, né, por homens. Existe alguma influência que pode acontecer ali? Não existe nenhuma influência. Mas a gente sabe que, estatisticamente, a grande maioria, mais de 70%, isso são dados estatísticos, mais de 70% dos acidentes automobilísticos são causados por homens na direção. Isso é a estatística que fala. E a gente sabe que o homem, enquanto motorista, vai pensar em defender o outro homem. Mas isso não é um fator que vai preponderar ou que vai decidir o julgamento, especificamente esse julgamento. O que vai decidir esse julgamento é a apresentação das provas, é a habilidade do promotor ou a habilidade do advogado em poder convencer os 7 homens que ali estão a respeito da causa, a respeito dos fatos. A gente fala que o que o jurado tem que se convencer, você falou até que o jurado não precisa ser formado em direito. Na verdade, o jurado não precisa ter formação de nível superior nenhuma. Basta ele saber ler e escrever, ele está apto a ser jurado. Como ele se candidata a isso? Existe o alistamento para ser jurado. A pessoa que quer ser jurada vai na sua cidade, no fórum da sua cidade, e diz, eu quero ser jurado. Existe uma lista, ele faz o seu alistamento. Se ele não tiver nenhum antecedente criminal, se não tiver nenhum parentesco com o réu, se não tiver nenhum envolvimento, ou se não tiver nenhum interesse na causa, em uma causa específica que ele venha julgar, ele pode ser jurado. E qual a vantagem de ser jurado? A vantagem de ser jurado num empate de concurso público, você é beneficiado. Você pode ser beneficiado também numa questão de promoção. Tem empresas até que dão bonificação. Férias, você ganha dias de férias com o alistamento de jurado. A gente também tem que pensar que, às vezes, a pessoa é convocada e não comparece. E o Código de Processo Penal, o nosso código, estabelece uma multa de 1 a 10 salários mínimos para o jurado que é convocado e que não vai, que é intimado, que é notificado e que não comparece à sessão pelo Tribunal do Júri, ele vai ser penalizado uma multa de 1 a 10 salários mínimos. E ele ganha dinheiro por isso? Não. É um dever cívico. Você prestar, a pessoa que presta
O compromisso para ser jurado, para atuar como jurado, é um dever cívico. Não ganha remuneração nenhuma. Eu agradeço pelas informações. Eu tive aqui, gente, com o Aloysio Vasconcelos, ele que é advogado criminalista, tem 14 anos atuando nesta área de júri popular, esclareceu para a gente muitas dúvidas. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço mais uma vez, estamos sempre aqui, sempre que precisar, pode nos convidar, nos convocar. Tá certo. A gente vai continuar, viu, gente, acompanhando esse júri popular. Podemos trazer para vocês a qualquer momento novas informações. A Jéssica Cruz já veio direto do fórum, trouxe o depoimento emocionado da mãe da Evelyn, que tinha acabado de ouvir o depoimento de um dos acusados, do Augusto. O Tiago ainda vai ser ouvido. 5 testemunhas foram ouvidas, 3 de acusação, 2 de defesa. A gente pode voltar a falar desse assunto ao longo aqui do Cidade Alerta.